O herdeiro de Cafu. É assim como algumas pessoas se referem ao jovem Pedro Lima, o lateral direito de apenas 17 anos. É mais uma promessa do futebol brasileiro. A joia do esporte, que agora se encaminha rumo à Premier League, tem uma grande oportunidade de jogar uma grande liga europeia. Mas quem é ele? Será que ele joga tudo isso mesmo? É isso que veremos hoje. Por isso, já deixe seu like e se inscreva no canal. Que o Brasil é a terra de craques, isso não é novidade. De ponta a ponta desse país, produzimos grandes jogadores. Não importando a posição ou área de campo, sempre temos representantes de qualidade. Destaque importante para as laterais, aonde temos o predomínio dos melhores e maiores laterais da história. Seja em épocas mais atuais, como o craque Marcelo ou Daniel Alves, ou épocas anteriores, com o sensacional Roberto Carlos, o capitão Cafu ou os lendários de Djalma Santos e o capita de 70, Carlos Alberto. Com tamanha qualidade, o Brasil sempre foi referência no assunto lateral, mas mesmo com tamanha história nessa função, vemos hoje uma crise na seleção em meio a essa função. Mesmo com alguns jogadores de qualidade como Danilo, Ian Couto e Renan Lodge, nenhum deles se mostra ter uma confiança gigante por parte da torcida ou pelo treinador. Uma função que durante décadas foi figurada por Cafu e Roberto Carlos, agora sofre uma crise para encontrar reposições. Porém, pelo incrível que pareça, o nosso futuro lateral pode estar agora jogando uma Série B. Pedro Henrique Cardoso de Lima, conhecido o Pedro Lima. Lateral direito de 17 anos, o baixinho começou longe da Ilha do Retiro, com os primeiros passos dados pelo paraibano, natural de Cabedelo, nas quadras de futsal de João Pessoa. Os profissionais, a qual o mesmo trabalhou, seja em campo ou na quadra, atestaram a trajetória acima da média. O lateral começou a sua trajetória no futsal, no Esporte Clube de Meninos da Paraíba, no ECMP, onde permaneceu dos 7 até os 15 anos, somando 8 anos de projeto. Com a camisa paraibana, o jogador empilhou títulos. Ao todo, foram 6. Pedro Lima foi tetracampeão paraibano, bicampeão brasileiro de futebol 7. Além disso, no sub-15 dos meninos da Paraíba, antes de ser transferido para o esporte, ele foi artilheiro da Taça Brasil, torneio equivalente ao Campeonato Brasileiro de Futsal, sendo assim com 9 gols feitos. No ano seguinte, quando já defendia as cores da equipe pernambucana, Pedro Lima repetiu o feito e também se consagrou como o melhor jogador da competição. O ano de 2021 seria um ano que mudaria a vida de Pedro Lima, no que era para ser apenas um confronto entre Meninos da Paraíba e Sport, equipes consideradas rivais no futsal, pela Taça Brasil, foi onde surgiu o interesse do Leão da Ilha pelo jovem jogador. Na ocasião, o rubro-negro pernambucano venceu o certame e posteriormente foi campeão do torneio. O título não foi só apenas um dos triunfos do esporte, mas também encaminhou fora das 4 linhas a contratação de Pedro Lima. Para isso acontecer, duas importantes figuras entraram em ação. Natan Figueiredo, técnico de futsal do Leão da Ilha na época, e hoje diretor de esportes olímpicos e amadores, e Carlos Henrique, colaborador na contratação do atleta. Não apenas responsáveis pela ida de Pedro Lima, ambos também foram os pivôs em sua ida para o futebol de campo do esporte. Natan Figueiredo destacou em entrevista ao GE as características do jogador, que abrilhantaram não só os seus olhos, mas os de Carlos Henrique também. Abre aspas. Ele já conduzia com as duas pernas, finalizava, driblava e não é fácil também fazer por fazer, é como fazer. A postura enquadra de chamar o time quando estava em momento difícil. No futsal sub-16 do esporte, o mesmo pode gritar é campeão pelos campeonato pernambucano e o campeonato brasileiro da categoria. Porém, o êxito maior viria no sub-17, só que dessa vez no gramado. No campo, Pedro Lima foi campeão pernambucano, campeão da Copa dos Campeões e campeão da Copa Carpina. Com tamanhas atuações e grandes performances, o maior patamar que o jogador pode chegar é ser convocado para a seleção brasileira. O mesmo é convocado para a seleção brasileira sub-17. Logo, em decorrência a isso, o mesmo é convocado para a Copa do Mundo realizada em 2023, com sede na Indonésia. O Brasil não teve um desempenho decente nessa Copa. A Canarinho caiu no grupo C, com Inglaterra, Irã e Nova Caledônia.
A seleção amargou a segunda colocação, com derrota para o Irã e vitória sobre Inglaterra e Nova Caledônia. As oitavas vieram com vitória e classificação sobre o Equador, com assistência do lateral. Porém, nas quartas de final, derrota e eliminação sobre a maior rival, a outra seleção, a Argentina, perdendo por 3-0. O jovem, pela Copa, jogou 5 partidas e deu uma assistência. Com a grande desempenho no Mundial, não demorou muito para o lateral direito ser chamado por Mariano Sosso para compor o elenco profissional do Sport Recife. Logo em sua estreia, Pedro Lima foi titular, na vitória contra o Afogados por 2-0 no Campeonato Pernambucano. Na sua segunda partida, o jogador balançou as redes pela primeira vez no time principal do Leão da Ilha, na vitória por 3-0 sobre o Flamengo de Arco Verde pelo estadual. E grandes atuações encantando não só o treinador do esporte, mas com toda a torcida. Pedro Lima hoje é o dono da lateral direita da equipe. Com isso, o jogador acumula 17 jogos, com 2 gols e 2 assistências, em sua primeira temporada profissional até. Com tamanhas atuações de nível, o interesse do velho continente chegou, destaque para os times ingleses. Os Blues formalizaram uma proposta pelo mesmo, no entanto, o jogador não teve a pontuação necessária para jogar a Premier League. Tanto é que foi proposto para o mesmo se encaminhar ao Strasbourg, da França, para chegar à pontuação necessária. O valor apurado inicialmente era de uma venda estimada em 7,5 milhões de euros, 43,82 milhões na cotação atual, acrescidos de 3 milhões de euros em bônus por metas. Esses valores, porém, não foram confirmados pela direção rubro-negra. Com essa oportunidade, o Wolverhampton tomou a frente e chegou a um acordo com o jogador. O Sport, portanto, em uma nota oficial, disse, abre aspas, o Sport Clube de Recife comunica que celebrou o acordo vinculado para a cessão dos direitos econômicos federativos do atleta Pedro Lima para o Wolverhampton Wanderers, da Inglaterra. O acordo está sujeito às condições de praxe, entre elas a aprovação do atleta em exames médicos conduzidos pelo clube inglês. O presidente Yuri Romão e o comitê gestor do futebol detalharão a operação e pronunciamento quando concluído todos os atos relacionados ao negócio. Fecha aspas. O jogador, que tem como inspiração o atacante Hulk, completará 18 anos no dia 1º de julho. Assim, enfim poderá ir rumo aos palcos ingleses. Você conhecia Pedro Lima? E o que acha dele? De qualquer forma, estaremos aqui na torcida pelo jovem. Eu sou o Lucas Henrique e espero que tenha gostado do vídeo. Até mais!